Oi, pessoal! No vídeo de hoje a gente vai dar uma olhadinha em cartas psicométricas e vai fazer um exemplo para ver como é que lê esse tipo de carta. Antes de entrar no gráfico propriamente dito, a gente tem aqui algumas equações que são bastante úteis e necessárias para a gente poder calcular as propriedades de uma mistura. Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, pressão, fração molar, umidade e várias outras, volume específico, calor específico, entalpia. Algumas delas a gente acha na carta psicométrica e pode conferir em alguns tipos de carta, e outras a gente precisa das equações para poder resolver. Sempre cuidando das unidades, que as unidades têm que estar todas coerentes. Aqui a gente tem uma carta psicométrica mais simples para um sistema de ar e vapor d'água. Eu vou mostrar para vocês depois uma um pouquinho mais completa, mas a gente vai olhar linha por linha e vai ver o que cada uma dessas, cada um dessas linhas aqui, esse monte de quadradinho, pode estar dando de informação para a gente. Primeira coisa que é importante a gente analisar é que essa carta ela é válida para pressão de 680 milímetros de mercúrio. Então, se eu tiver, por exemplo, em nível do mar, essa carta não é adequada para mim, porque eu teria que ter 760. Então, nesse caso aqui, ela é utilizada para essa pressão aqui. Então, o sistema tem que estar operando na pressão da carta, ok? Aqui a gente tem o eixo da umidade absoluta e aqui embaixo a gente tem o eixo de temperatura. Nesse caso aqui, a gente tem várias posições em que a gente tem temperatura também. Então, vamos olhar cada uma delas, como é que elas dão de informação, que cada uma linha dessas vai estar informando para a gente. A primeira linha que vai estar destacada aqui, então, são as linhas verticais. As linhas verticais, elas vão estar se referindo à temperatura de bulbo seco, que a gente lê aqui embaixo. Então, por exemplo, se eu tiver um sistema a 50 graus Celsius, eu vou olhar aqui e vou subir até a outra variável. A gente precisa sempre de duas para poder estar determinando um ponto aqui no meio. Então, se eu conheço a temperatura de bulbo seco, é aqui que eu vou estar olhando ela, que nada mais é que a temperatura que a gente lê normalmente. Se vocês olharem aqui, por exemplo, 25 e subirem reto, aqui é 25 também. Então, aqui se vocês subirem 30, 35, 40, esses valores aqui, eles correspondem à mesma coisa do que aqui embaixo. Ajuda um pouquinho para ler quando a gente estiver olhando as linhas inclinadas. Essas linhas inclinadas, elas são a temperatura de bulbo úmido. Então, aqui, ó, a gente tem, por exemplo, a linha de bulbo úmido de 35 graus Celsius. Então, se eu conhecer, por exemplo, aqui, ó, 60 graus Celsius temperatura de bulbo seco e 35 é de bulbo úmido. Eu estou nesse ponto aqui, destacado. Então, aqui é onde eu vou ler a temperatura de bulbo úmido. Quando vocês estiverem com essa carta em mãos, por exemplo, impressa, eu sugiro que vocês tenham uma régua para poder movimentar dentro da ilustração aqui, para vocês não se perderem e não visualizarem errado, porque já tem bastante erro aí de leitura, né? Então, essas linhas inclinadas, se você tiver um valor entre 25 e 30, vai ter que traçar uma outra linha aqui no meio, que seja na mesma inclinação. A umidade absoluta e a temperatura de ponto de orvalho são lidas nas linhas horizontais. A umidade absoluta vai estar aqui à direita, então se você estiver num ponto aqui qualquer e jogar para a direita, vocês vão ler a umidade absoluta. Aqui está Y, mas ela pode aparecer como sendo H também, sem problema nenhum. Se vocês jogarem para a esquerda, vocês vão obter então a temperatura de ponto de orvalho. Então, dependendo do ponto que vocês tiverem aqui no meio, vocês vão jogar para a esquerda e vão ler a temperatura de ponto de orvalho. E essas linhas curvas que a gente tem aqui, então essas todas que estão assim, elas são as linhas que estão indicando a umidade relativa. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma umidade relativa de 20%, 0,2. Aqui, por exemplo, a gente tem 0,4. Aqui, 0,7. Cada um desses pontos aqui, a gente tem a umidade relativa, sendo que essa linha aqui, ó, extrema, é a umidade relativa de 100%. Então, se vocês quiserem saber qual que seria a umidade absoluta para condição de saturação, aqui a gente já tem essa posição aqui para poder estar medindo. Aqui a gente tem outra carta psicométrica que está um pouquinho mais completa. Eu sei que está difícil de enxergar, já vou aumentar ela, mas ela tem algumas informações diferentes do que a gente acabou de olhar. Mas a ideia é a mesma. Então, aqui embaixo a gente tem temperatura, tem as temperaturas que leem da mesma maneira, que a gente tem a umidade.
Ela tá em inglês, mas eu acho que tá tranquilo pra gente traduzir, ok? Dando um zoom, então, numa parte dela só pra gente ver melhor, a gente tem aqui as variáveis roxas, a gente tem a umidade relativa. Aqui a gente tem uma linha de volume, então esse aqui é o volume específico, que se, por exemplo, a gente pode calcular e ver qual é o valor. Nesse caso aqui a gente tem uma distância bem grande entre as linhas, mas a gente pode saber que qualquer valor aqui no meio vai ter que estar entre 0,85 e 0,90, quando a gente colocar lá na fórmula e calcular. Aqui também a gente tem a entalpia de saturação, então se a gente tiver um ponto aqui e jogar para cá, a gente tem uma entalpia que a gente pode estar lendo. E aqui a gente tem ainda o calor sensível, o fator do calor sensível, que a gente pode estar lendo também para essa região aqui de cima. Ok? No mais, ela é toda igual ao que a gente já tinha olhado, só tem algumas informações já diretas aqui, que a gente pode estar calculando também pelas equações. Aqui tem um exercício para poder praticar o que a gente viu até agora. Então, foram fornecidas duas propriedades, que são a temperatura de bulbo seco e a temperatura de bulbo úmido. E aqui tem as respostas esperadas para as demais propriedades. Então, algumas delas saem diretos da leitura da carta, outras podem ser calculadas. Eu vou mostrar como achar o ponto na carta para a gente poder seguir aí com os cálculos. Usando essa carta aqui que é um pouquinho mais detalhada, a gente vai primeiro encontrar qual é o ponto da temperatura de bulbo seco, então, que é 26,7 graus Celsius aqui. Colocando aqui um pouquinho antes do 27, a gente tem essa linha aqui, ó, ok? Então, dessa linha a gente vai encontrar outra linha para poder achar o ponto que a gente está trabalhando. A outra informação que a gente tem é que a temperatura de bulbo úmido, que a gente lê aqui, é 19,5. Então, colocando aqui ó, entre o 19 e o 20, a gente consegue encontrar que o ponto de medição vai ser esse aqui. Ó. E agora que eu já sei o ponto, vou dar um zoom para a gente poder dar uma olhada melhor nas propriedades. Ó, o nosso ponto seria esse daqui, que é onde as duas linhas se cruzam. E aí, se eu jogar para a direita, eu vou conseguir encontrar qual que é a umidade. Se eu colocar para a esquerda, eu consigo encontrar a temperatura de ponto de orvalho. Subindo aqui, eu consigo encontrar o valor da entalpia de saturação. E nessa linha roxa aqui, ó, um pouquinho para cima dela, aproximadamente 51, mais ou menos, 52%, a gente tem a umidade relativa. A gente sabe que o volume, então, vai ter que estar entre 0,85 e 0,90, mas a gente calcula ele pelas fórmulas que foram colocadas lá. A entalpia também pode ser calculada pela fórmula, então vamos fazer isso para ver se bate com o valor que está sendo lido aqui na carta. Reforçando então os valores, as respostas esperadas estão aqui, tentem colocar nas equações e ver se dá tudo certo. E lembrando que os dados são aproximados porque são leituras gráficas, então, por exemplo, aqui a gente pode ter um valor entre 50%, 51%, até 52%, a temperatura de ponto de orvalho também pode estar um pouquinho diferente, a umidade também, então isso, lógico, dentro de uma margem de leitura aí visual. Para esse vídeo é isso então, pessoal. Tentem fazer os cálculos e ver se dá tudo certo e tentem aprender a ler as cartas. Qualquer dúvida é só falar comigo. Até mais!